Queridos e amados irmãos, nós já estamos chegando ao fim do nosso curso e hoje eu gostaria de dar uma rápida introdução sobre os 5 pontos do calvinismo, algo que todo presbiteriano precisa saber, ao menos ter uma noção sobre esse assunto, visto que ele é tão importante para a nossa fé reformada. Vamos orar antes de começarmos então essa aula. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por mais uma aula, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, da tua igreja, o Senhor tem nos direcionado, Pai, segundo a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Senhor, esse estudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, a título de introdução, deixe-me lhe dizer uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido, nunca tenha se atentado a isso. É que João Calvino, ele não foi o autor dos 5 pontos do calvinismo. Como surgiu então, pastor? Após a morte de Calvino, em 1564, alguns teólogos, sob a influência das tradições humanistas, eles passaram a questionar algumas doutrinas formuladas por ele. Entre eles se destacou Jacó Armínio. O sistema de doutrina formulado por Armínio, em oposição às doutrinas formuladas por Calvino, é conhecido como arminianismo. E após a morte de Armínio, um grupo de seus seguidores redigiu um documento denominado Remonstrância, no qual questionavam 5 pontos fundamentais das doutrinas sistematizadas por Calvino. Então, a divulgação da remonstrância, irmãos, gerou grande controvérsia entre os protestantes. Por isso, foi convocado um sínodo para tratar do assunto. Então, o sínodo ele reuniu-se na cidade de Dort, e por isso o documento teológico elaborado pelo sínodo é conhecido como Cânones de Dort, né? Então, os 5 pontos do arminianismo ali foram rejeitados. E a resposta dada pelo sínodo à remonstrância ficou conhecida como os 5 pontos do calvinismo. Então, interessante, irmãos, porque não foi Calvino primeiro que elaborou esses 5 pontos do calvinismo, foram seus seguidores. E os 5 pontos do calvinismo só surgiram, na verdade, em resposta, em combate, né, aos 5 pontos do arminianismo. Então, Calvino não arranjou briga, não, irmãos. Foram os seguidores de Armínio que arranjaram esse problema e a igreja precisava combater aquela heresia e surgiu, então, pelos seguidores de Calvino, os 5 pontos do calvinismo. Então, com base na obra dele, em todo o estudo dele das Escrituras. Então, vejamos, irmãos, quais são os 5 pontos do calvinismo, também conhecido como a tulip, né? No inglês, né? No caso, em português, nós veremos o primeiro, depravação total. O segundo, a eleição incondicional. O terceiro, a expiação limitada. Quarto, graça irresistível. E quinto, perseverança dos santos. São esses aí. Então vejamos, em primeiro lugar, a gente vai ver brevemente aqui, para você ter uma noção do que significa cada ponto desse. Primeiro, depravação total. Como resultado da queda de Adão, toda a raça humana é afetada. Então, toda a humanidade encontra-se morta em delitos e pecados. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. Se você olhar comigo, por exemplo, Gênesis 6:5, veja comigo. Gênesis 6:5 diz assim: Viu o Senhor, veja, após o pecado, né, do homem, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja agora Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 diz assim:
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja também Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 10 a 18, diz assim: Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender na nossa fé reformada, meus irmãos, é a depravação total. Porque a gente precisa começar por aí, como se fosse uma escada. Como é que eu vou entender que eu preciso de salvação se primeiro eu não entender que eu sou um pecador? Eu sou totalmente depravado por causa dos meus pecados. Isso não significa, irmãos, que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que todas as áreas da sua vida e da minha vida, elas foram manchadas, elas foram corrompidas pelo pecado. Eu sou um pecador, eu estou morto em meus delitos e pecados. Aí então eu vou poder caminhar e entender que eu preciso de salvação. Então, o segundo ponto, irmãos, do calvinismo é a eleição incondicional. Então, porque o homem é morto no pecado, ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus. Portanto, na eternidade passada, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição e predestinação são incondicionais, ou seja, não se baseiam na resposta do homem, porque o homem é incapaz de responder e nem quer. Lembrem-se, ele está morto nos seus delitos e pecados. Veja comigo Romanos capítulo 8, por exemplo, versos 29 e 30, diz que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja Efésios, capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia. Efésios 1, né? Versos de 4 a 6. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós fomos predestinados, irmãos, os versos 11 e 12 também ele vai falar que nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja, ele faz isso conforme o conselho da sua vontade. A eleição é incondicional, irmãos. Não dependeu de nós. Não foi porque Deus viu algo bom em nós, muito pelo contrário. Nós estávamos totalmente depravados do nosso pecado e Deus agiu com graça. E nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o seu povo, a sua igreja, os seus filhos amados. Terceiro ponto, irmãos, do calvinismo é a expiação limitada. Então veja, porque Deus determinou que certas pessoas seriam salvas como resultado da eleição incondicional de Deus, ele determinou que Cristo morreria apenas por esses, pelos eleitos. Todos a quem Deus elegeu e por quem Cristo morreu serão salvos. Esse é o ponto. Veja comigo Mateus capítulo 1, verso 21.
Mateus 1, 21, diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará quem? O seu povo. Veja João capítulo 10, o verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor, Jesus Cristo dizendo, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, as suas ovelhas. Veja João capítulo 17, o verso 9. É por eles que eu rogo. Veja, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu rogo por eles, por aqueles que me deste, os eleitos. Veja também Atos capítulo 20, né? Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem Cristo comprou com seu próprio sangue? A sua igreja. Os eleitos, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Veja agora Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 32. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Veja, entregou por nós, pela sua igreja, e é isso que Paulo se refere aqui. Cristo morreu, Cristo foi à cruz, Cristo padeceu, Cristo derramou seu sangue pela sua igreja. Efésios capítulo 5, veja também, Efésios capítulo 5, verso 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo se entregou? Pela sua igreja. Não foi por toda a humanidade, mas por aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo, os eleitos. É por isso que a expiação é limitada. É limitada aos eleitos, à igreja do Senhor. Quarto ponto, irmãos, do calvinismo é o seguinte: a graça irresistível. Então, aqueles a quem Deus elegeu, ele chama a si mesmo através da graça irresistível. Deus torna o homem disposto a se aproximar dele, e quando Deus chama, o homem responde. Veja comigo João 6,37. João capítulo 6, verso 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja o verso 44. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Veja João capítulo 10, o verso 16. Ele diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então a graça irresistível, irmãos, é exatamente essa graça de Deus que nos traz para Ele, que conduz o pecador a Cristo. É quando Deus nos chama de maneira eficaz. É a nossa vocação eficaz, também assim determinado, nossa confissão de fé, né? O homem, veja, nós vimos lá no primeiro ponto do calvinismo, ele é totalmente depravado, ele está morto em seus delitos e pecados, ele jamais iria buscar Cristo, ele jamais iria buscar a palavra, ele jamais iria buscar a Deus. Ele não quer isso porque ele é um pecador. Então Cristo, veja, então por meio da palavra e do Espírito, nós somos chamados de maneira eficaz. O Espírito de Deus nos atrai com essa graça irresistível, ele nos chama, ele nos conduz, ele nos faz nascer de novo, ele nos regenera, ele nos habilita
para que possamos responder esse chamado de Deus, gracioso e amoroso. Então essa graça é irresistível. Um dia Deus te chamou pela sua palavra e pelo seu Espírito, e você ouviu o seu chamado e você atendeu, porque Deus é gracioso e você não tem como dizer não a esse chamado, irmãos. Não tem condições. Quando Deus chama, o homem responde. Quinto ponto, irmãos, do calvinismo é a perseverança dos santos. Nós vimos no texto de João, por exemplo, João 6, né? Que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Veja, aqueles exatamente a quem Deus elegeu e atraiu a si mesmo através do Espírito Santo, eles irão perseverar na fé. Essa é a perseverança dos santos. Nenhum dos que Deus escolheu serão perdidos. Estão eternamente seguros. Se você olhar João capítulo 10, né? João capítulo 10, verso 27 ao 29 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém. Aqueles que o Pai me deu estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-los. Veja, Romanos capítulo 8, nós já vimos esse texto, não é verdade? Mas apenas enfatizando a perseverança, quando ele diz que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele diz aos que predestinou, veja, aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo, que foram predestinados, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja a palavra de Deus aqui na teologia, que entendemos o já e o ainda não. Eles já foram glorificados, mas ainda não em sua plenitude. O que o texto está dizendo é, veja, em outras palavras, eles não podem se perder. Não há espaço aqui no texto para aqueles que Deus predestinou, eles podem se perder no caminho, eles serão perdidos se eles tropeçarem. Não! Há uma sequência lógica aqui, há uma cadeia dourada da salvação, em que aqueles que Deus predestinou, eles serão glorificados. Esse é o destino deles. Não há outro destino, porque eles estão eternamente seguros em Deus, porque Deus os fará perseverar até o fim. Efésios capítulo 1, irmãos, último texto que eu gostaria de ver com vocês, versos 3 ao 14. Veja comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos fará perseverar até o fim.
Deus nos guardará seguros, irmãos. Aqueles a quem Ele chamou, Ele os guardará. E o Espírito Santo de Deus é o penhor, é o selo, né? É o sinal dessa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos o seu povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por essa gloriosa doutrina, Pai. Esses 5 pontos que são extraídos, ó Deus, da tua escritura sagrada, com base na tua palavra, Senhor, que revelam, ó Deus, algo tão glorioso para nós, Pai, que o Senhor tem para o seu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja e firma, Senhor, essa fé em nós, essa convicção. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Pai, de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados, ó Pai, até entrarmos em Sião. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado e querido irmão.